Dormiram bem? Alguns não conseguiram dormir, ruminando a comida de ontem. Porque é assim, a palavra de Deus, se puder ruminar ela, comer de novo, e fazer isso durante a semana é bom, viu? Aplicar no nosso coração. Mais uma vez, muito obrigada à igreja que nos recebe. Pastor Helder, prazer conhecer o senhor, viu? A Nívia já conheci, gracinha de Deus. Cadê a Nívia, gente? A Nívia não para, né? Meu Pai do céu. Agradecer mais uma vez, né, a Toinha, a Antônia, conheci ontem, né, do irmão Luiz, a Loise, a família abençoada, foi através da Antônia, né, começou pela Antônia. Aí a Antônia apresentou para a Eliane. Cadê a Eliane? Gente, não enxergo ninguém daqui. Também não estou vendo. E a Eliane fez contato, né? Com a autorização da igreja, a Eliane fez contato com a gente. E é um prazer estar servindo vocês em Cristo. Uma alegria muito grande. Principalmente pela igreja, né, que ama o Evangelho. Uma igreja que é receptiva à mensagem da cruz. Isso para quem prega a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo. Vocês não têm noção a atmosfera que a gente sente no lugar que a igreja recebe a palavra. Porque não é todo lugar que a igreja recebe a mensagem da cruz, né? Tem igrejas que não querem esse evangelho. Esse evangelho de renúncia, esse evangelho de entrega total, de arrependimento, né? Mas louvo a Deus por vocês, queridos. Então, que Deus possa continuar curando nesta manhã. Ontem eu estava com 2 mensagens no meu coração, buscando a Deus, eu e Yara oramos para Deus apontar uma delas, né? Que Ele quisesse falar com vocês nessa manhã. E dormi pensando que Deus já tinha me dado uma das 2. Só que eu acordei e não foi nenhuma das 2. Aí Deus me deu outra. Quem prega a palavra, alguém se identifica com isso? Esses apertos que Deus dá a gente? É uma bênção, irmãos. E quando foi lido aqui 1 João pelo pastor Helder, Deus confirmou que é aquilo que Ele quer falar conosco, né? Eu louvo a Deus por essa unidade de espírito, na mesma fé, no mesmo Pai, no mesmo corpo, um só batismo, um só Deus, um só Espírito. É Ele que conduz, o culto é para Ele, a igreja é dEle, né? Então a palavra é Ele que também que escolhe, né? Às vezes vai estar no meu coração alinhado com o coração dEle, de primeira, mas quando não estiver, Ele toma, porque é dEle. Né? Então, é Ele que direciona. E Deus tem falado muito ao meu coração nessa manhã, nessa questão do amor ao próximo, desse assunto tão urgente e que está tão distante, muitas vezes, da igreja hoje. A igreja moderna, a igreja contemporânea, que tem sido levada pelo um espírito, que eu falo que é o espírito do anticristo. A igreja é pró-Jesus. Mas ela é anti o Cristo. Só que Jesus é o Cristo. E Cristo é oferta para este mundo. Cristo é se dar em favor dos seus irmãos. Cristo é abrir mão dos direitos e partilhar direitos com quem não tem direito algum, eu e você. A nossa chamada é para ser Cristo. O Espírito Santo está formando Cristo em nós. O diabo, ele é pró-Jesus. O diabo não tem nada contra Jesus. O diabo é humanista, ele entende as coisas dos homens. E ele enche igrejas em nome de Jesus. Do Jesus dos milagres, da cura, do pão, do peixe. Mas ele é anti o Cristo. O Cristo que se entrega, que perdoa, que ama e que doa a sua vida. Vocês estão entendendo, igreja? Só há 2 espíritos do mundo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, e o Espírito do Anticristo. Nós temos visto púlpitos que só pregam a mensagem do Anticristo. Aquela que te ensina a viver só para você mesmo. A buscar só a sua satisfação pessoal. A querer a prosperidade somente para gastar com seu deleite, com seu bem. E pensar que bênção são bens. Em pensar que bênçãos é aquilo que você adquire. Não, querido. Só há um propósito de Deus
na vida daqueles que eles prosperam financeiramente. É o reino, é a generosidade, é aplicar. Deus tem um propósito para o dinheiro que Ele coloca na tua mão, amado. É nisso que nós vamos basear nesta manhã. É um assunto que é inconveniente para muitos. Jesus, quando Ele abordou aquele jovem rico, crente, e mandou que ele vendesse tudo que ele tinha, Jesus não está falando que não podia ter dinheiro. Não tem problema ter dinheiro no bolso, o dinheiro não pode estar no seu coração. Ele não pode ser o centro da tua vida. O dinheiro não pode te ter, você pode ter ele, mas com um propósito. A igreja dessa hora tem confundido riqueza com prosperidade. Tem muito rico que não é próspero, que não é prosperado por Deus. Tem muito rico que se alegra com dinheiro, mas se abate na escassez. Isso não é prosperidade. Porque o prosperado por Deus, ele pode perder tudo, porque ele não se abate com a escassez. Porque ele é satisfeito em Cristo. Cristo é suficiente para ele. Tem muito pobre que é próspero, que é prosperado por Deus. Não lhe falta nada. Mas ao contrário também é verdade. Tem muito pobre que não é próspero. E tem muito rico que é próspero. Então não confunda riqueza com prosperidade. Oi? Ah, sim. Eu vou entrar nela, amor. Deus nos traz algumas experiências como depósitos para partilhar com a igreja na prática. O livro no Vale de Baca é todo assim. Aquilo que está aqui é porque é aplicado na palavra. E a palavra é ela que nos transforma. Então, a experiência só serve se for para transformar a sua vida. Se ela não fizer nada na tua vida, a experiência não valeu de nada. É só mais um milagre. Né? Porque não são os milagres, são os sinais. Os sinais que apontam para Cristo. Então, muita gente não entendeu que os milagres eram sinais. Né? Você pode estar indo para um hospital e ver uma placa dando o sinal que o hospital é tantos quilômetros à frente. Muita gente fica com a placa. Se satisfaz com a placa falando que ali é o hospital. Não, querido. É o sinal. O sinal aponta para Cristo. Então, eles não entenderam os sinais. Eles quiseram o pão. O pão, o maná que descia do céu, dado por Moisés. Então, há uma confusão muito grande com milagre e com sinal. Né? E bênção não é aquilo que você tem. A bênção é quem você se torna quando você conhece a Cristo. É quem você se torna, um abençoador. Porque o nosso Pai é abençoador. Se nós estamos sendo transformados em imagem e semelhança, nós vamos nos tornar quem Ele quer que sejamos. Quem? Abençoadores dos nossos irmãos. É isso que foi lido aqui em 1 João. Nós vamos ler outras passagens também. Mas um depósito nós recebemos semana passada de uma família muito rica lá de Patinga. Ela me contando que a igreja, muito abastada, a igreja muito boa, a igreja dela, ia receber famílias para um congresso. E escolheram a casa dela para hospedar a família mais rica que ia vir. Aí já avisaram para ela, irmã, vocês vão hospedar a família tal. Então o que ela fez? Tirou tudo que era anticristo, guardado nos armários, aquilo que você não quer partilhar com ninguém, é anticristo. Sabe aquela xícara que você não põe na mesa de jeito nenhum? Aqueles pratos chique, porcelana, que você não partilha com a sua família de jeito nenhum? Aquela toalha chique, aquelas roupas cheias de etiqueta, aqueles sapatos que você não usa. Isso é tudo anticristo, querido. Você não divide com ninguém, não partilha com ninguém, mas está lá. Nem o diabo deixa você usar. Não te traz alegria. Não é isso, não é nisso que está a sua alegria. Enquanto Cristo for suficiente para você pode ter tudo. O carro mais caro, a casa mais cara, vai continuar vazio. A alma vai continuar faminta. E uma alma faminta, o que eu falei ontem? O amargo é doce. Né? Aceita qualquer coisa. Então ela tirou todos os anticristos do guarda-roupa, dos armários, para receber a família mais rica. Porque ela queria mostrar o que ela tinha. Né? Mostrar para eles que ela também podia. Ela contou isso para mim, são palavras dela. Eu acho lindo quando a verdade da pessoa sai e ela lida com a verdade dela de frente. É assim que é curado. Está me contando, Maristela? Eu enchi minha casa de flores. Gastei mesmo. Enchi minha casa de flores. Queria impressionar. Só que a família rica não veio.
E ela hospedou a família mais pobre que veio para o congresso. A família que tinha perdido tudo na enchente. É como Deus vê, querido. É assim que Deus vê cada um de nós. Diz ela que eles sentavam à mesa, o filho não sabia para que servia as coisas que tinham na mesa. Para que servia aquilo, mãe? Eu acho que é para pôr no pão. Família que passava muita dificuldade. O reino de Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não vê como nós vemos. Por isso nós somos chamados para ser Cristos. Para partilhar o que temos. O evangelho que faz sucesso, o evangelho da teologia da prosperidade, o testemunho são assim. Você liga a televisão, você vai ouvir isso, né? A rádio. Eu tinha um carro. Aí quando eu conheci Jesus, não foi ensinado para ele que Jesus é o Cristo, né? Quando eu conheci Jesus, eu aprendi a prosperar. Agora eu tenho 10 carros, eu tenho 5 empresas. Esse é o evangelho do anticristo. Aí vai um outro irmão convertido, que foi apresentado para ele o evangelho verdadeiro. O testemunho dele é assim. Eu tinha 2 pães. Quando eu conheci Jesus o Cristo, eu aprendi a partilhar. Agora eu tenho um só. Amados, se você quer pôr alguma coisa nas mãos de Jesus o Cristo, fique preparado para perder. Porque tudo que foi para a mão de Jesus, o que ele fez? Deu graças e partiu. E tudo que ele partiu, multiplicou. Agora, se você não quer perder nada na mão de Jesus, põe na mão do diabo. Ele deixa você juntar e nem você usufrui. Perde sua família, perde culto, perde sua saúde. Eu lido com pessoas em estado terminal. Ricas, muitas vezes. Que elas pudessem voltar atrás. Uma das coisas que elas mais falam, se eu pudesse, eu teria tido mais tempo para Deus e para minha família. Não tem jeito mais. Tempo é uma coisa que não volta. Tempo é um presente de Deus. Tempo é uma dádiva. Então, aprenda a remir o seu tempo, querido. E eu quero ler com vocês, um dos textos que eu quero meditar com vocês nessa manhã, está em Efésios. Efésios, no capítulo 2, no verso 8, nós vamos ler o 8, o 9 e o 10. Efésios, capítulo 2. E pode colocar o vídeo, eu vou partilhar com vocês um outro vídeo, não o meu. Meu testemunho eu vou dar à noite, ministrando a palavra de Deus dentro do testemunho, tá bem? Então ontem eu dei um pouquinho para vocês. É uma história de muitos anos, né? Uma jornada de 15 anos contra um câncer cerebral. Hoje eu vivo por um milagre, não fui curado, o milagre é esse. Estar com câncer no cérebro ainda, e Deus deixar bem claro, depois de muita desconstrução, de muito trabalho que eu dei, entender a soberania dele sobre a minha vida e um projeto na enfermidade. O câncer o câncer está no meu cérebro, amados. Mas hoje eu estou curada pela fé e o meu cérebro não está no câncer mais. Isso é cura. Ainda que Deus não remova a doença, Ele cura a fé, Ele cura a alma. Porque há doenças que são da ação direta da graça de Deus para cumprir um propósito dele na sua vida e através de você. Nós precisamos ter maturidade de fé para entender isso, ter fé no amor de Deus. Mas também aprender a discernir que há doenças que é por ordem de demônios. Há doenças que é por ordem de pecado não confessado. Há doença por uma alma enferma que não perdoa e que dela o corpo todo adoece. Então eu tive que passar por todo esse processo para compreender que a doença que está em mim, na minha vida, no meu corpo, está sob o controle de Deus, da soberania dele. E é a ação direta da graça dele, inclusive a dor. Quem convive comigo, uma preocupação que nós temos também com quem nos hospeda, é já deixar bem tranquilas, a família bem tranquila em relação a isso. Eu tenho dor 24 horas.
A Leda e a Raquel me viu acordando hoje. Muita, muita dor. E minha dor de 0 a 10, hoje estava... Ela perguntou, está quanto, Maristela? Está subindo para 7. Quando está 4, está ótimo. Nem remédio eu tomo. Mas quando avança, aí já começa a nos preocupar em relação a medicações. Eu tenho que segurar ela. Ela não pode ir para a crise. Então, antes de vir para cá, a ideia que nós temos de sertão é outra, né? Lá em Minas, hoje que eu fui entender o que é sertanejo, o que é nordestino, né? Como o pastor Paulo explicou ontem, Eliane também tinha me explicado, que todo sertanejo é nordestino, mas nem todo nordestino é sertanejo. Porque para nós lá em Minas, pastor Helder, sertanejo é música, é cantor. Então, eu estou assim, maravilhada com essa cidade, gente. Estou encantada. Né? Mas eu vou ficar mais feliz ainda amanhã, porque eu vou realizar um sonho, vou conhecer o sertão mesmo. A Eliane me prometeu que vai me levar. Né? Depois eu vou falar para vocês por que é um sonho. Então, antes de vir para cá, a Luana, minha filha mais velha, né, de 27 anos, fazer 27 agora em novembro, ela é muito preocupada comigo, muito, porque ela viveu toda a minha história. Né? A Saria já era mais novinha. E a Luana está assim, mãe, você não pode fechar uma agenda sem saber se o lugar tem hospital, mãe. E eu falei, nossa, é mesmo. Gente, aí eu liguei para a Eliane, tem hospital aí? Acho que deve ter contado de 1 até 3, né? Mas ela tem muitos hospitais aqui, sabe? Então tá bom. Então é isso. E hoje, agora, queridos, o fenômeno que eu vivo, eu tenho que falar isso para vocês, que é um testemunho, tá? Eu fiquei com um espinho na minha carne, que é a dor. Né? A dor também é um mecanismo de Deus na minha vida, que está atrelado à obediência, né? Segundo Hebreus 5. E para que eu também não me esqueça e não me exalte naquilo que Deus tem usado nas nossas vidas. Porque não é sobre nós, querido. É sobre Cristo. A despeito de nós. E eu louvo a Deus que 99% das vezes que eu prego, eu vivo um fenômeno com Ele. Ele tira toda a minha dor. Né? Então, obrigada, sim, ao Senhor por isso. Mas Ele já me permitiu pregar com dor, porque Ele não deixa o filho dele curioso com nada. Eu perguntei como seria pregar com dor. Então Ele deixou, até com crise já. Misericórdia, irmãos. Mas eu sei de uma coisa, nada impede o evangelho de Deus ser pregado. Ele é poderoso. Ele usa uma carcaça aqui em cima, pode estar um bagaço. Mas a palavra dele, quando pregada, ela cumpre o seu propósito. Porque ela é poderosa, a despeito de quem prega. Né? Então é maravilhoso isso. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai querido, aplica a tua palavra em nós nesta manhã. Senhor, converta o nosso coração, ó Deus, ao teu coração e à tua vontade. Que possamos voltar para o centro da tua vontade. Que possamos construir nossa vida na rocha, no teu projeto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã haja arrependimento diante do Senhor. Diante de tanta necessidade neste mundo. Diante de tantas coisas acontecendo, ó Pai. Nos perdoa pela nossa omissão. Pela nossa inércia, muitas vezes, mesmo sabendo o propósito, Senhor, na nossa vida. Nos perdoe pela inércia, pela omissão, pela falta de propósito, meu Deus, pela iniquidade que tem tomado nossos corações. Iniquidade que é o contrário da equidade do Senhor. Não queremos partilhar o que temos, não abrimos mão dos nossos direitos. Nos perdoa, Senhor, por isso. E transforma a nossa mente pela tua palavra, em nome de Jesus. Amados, quando o livro no Vale de Baca foi lançado, eu e Ariston trabalhávamos, e trabalhávamos muito. Tínhamos uma vida muito abastada, graças a Deus. E o Senhor nos ensinou a ser contente em tudo. Ele já havia nos provado na escassez. E agora nós estávamos sendo provados na fartura. Então, quando o livro foi lançado, nós não precisávamos viver do ministério, de nada do ministério. Mas desde então nós nunca cobramos para estar em lugar nenhum. Mas a igreja, ela supre as nossas necessidades de deslocamento, hospedagem e alimentação.
E sempre que vão agendar, sempre desde quando começou, há 8 anos, somos missionários itinerantes. Quanto você cobra? Eu falei assim, pastor, se alguém cobrar pelo evangelho que prega, não traz na sua igreja. Não leva. Nem cantor, nem pregador. O evangelho não tem preço. A igreja oferta o que Deus pôs no coração dela. Então, desde o começo, a primeira edição do livro, 100% da venda dele e de ofertas, nós doamos. Pessoas assim, queridos. E Deus nos deu essa oportunidade de, durante 3 anos completos, enviar recursos. Igrejas ofertando, leitores adquirindo livros, e nós enviamos para Pucallpa mais de 130 mil reais. Não fui eu, não foi Ariston. Foi uma igreja invisível. Uma igreja que quando quer arregaçar as mangas, consegue. Pessoas que quando quer ajudar, ajuda. Quando há propósito, quando entende o evangelho de Cristo. Então, muito nós podemos fazer juntos. Então, que essa mensagem pela manhã, que vai ser breve. Até que horas, pastor? Já acabou meu tempo, pastor? Misericórdia, pastor Helder. Até que... Hã? Até 11? Glória a Deus. Sério? Mas e a ceia? Oh, meu Deus, que maravilha. Vamos lá, então. Que quanto mais eu prego, eu sinto dor, queridos. Vamos embora. Queridos, dá para fazer muito. E vocês estão num lugar que a terra é fértil. De muita necessidade. Miséria. Né? Mas ainda questionava o Senhor, por que Pucallpa? Mas enquanto nós ajudávamos lá, meu coração ficava ferido por causa do Brasil. Pessoas ricas, igrejas ricas, e não faziam nada. E meu coração dolorido pelo Brasil. Mas ao mesmo tempo Deus nos confortava, porque era a cidade mais pobre do Peru. Uma cultura de miséria em todos os sentidos. 80% das meninas peruanas são abusadas sexualmente. Crianças. E abusadas em casa. A começar em casa. Uma cultura, uma miséria espiritual, uma miséria material, uma miséria emocional. Então foi esse lugar que Deus colocou o nosso coração e colocou todo o meu coração em do Ariston. E de todos que nos ajudaram com os livros. Então foi esse o começo, né, a 2ª edição, e foi até a 3ª edição, várias tiragens, foi até a 8ª tiragem da 3ª edição. Até 2015, Deus nos permitiu ajudar. Em 2015, Deus mandou parar. Nós levamos Pucallpa para o Brasil todo, só que Deus mandou parar. E quando Deus mandou parar, eu falei, Senhor, o Senhor vai nos dar o sertão? Essa era o que gritava no meu coração em Doares, o sertão nordestino. O sertanejo. Acho que eu falei certinho, né? Sertão nordestino está certo também? Tá. E eu falei, Senhor, o Senhor vai nos dar o sertão? E nós pensávamos, começamos a orar e pedimos aos irmãos que orassem por nós. Enquanto isso, a crise no Brasil avançava. Deus mudou toda a nossa vida. Em 2014, Deus mandou que eu parasse de trabalhar. Né? A minha renda fazia 60% das despesas da nossa casa. E o Aras ganhando muito bem numa multinacional. Deus trabalhando em nós e através de nós, nos ensinando tudo que precisávamos aprender. Em 2015, ainda eu fui mais um ano além. Deus mandou parar em 2014. Eu disse, amor, posso parar? Pode, eu dou conta. Assim que eu parei, minha filha, psicóloga, já trabalhava comigo, psicóloga de profissão, mas paixão por cabeleireiro. Assim que eu parei, a minha filha assumiu, pela vontade de Deus. Ela assumiu mais uma outra funcionária que nós tínhamos, e eu pedi que elas só saíssem do lugar que estavam, porque a minha casa é uma casa muito grande. E abaixo dela era todo o estúdio de beleza, com 8 funcionários. Então Deus mandou parar, simplesmente parar. Então elas saíram, e para que as clientes, né, não ficassem receiosas com a mudança tão radical, eu comecei a ir até onde elas abriram o novo espaço, atendendo. Até 2015. Quando foi 2015, meu câncer estava dormindo já há 7 anos. O que fez a medicina achar que eu estava curada. Porque poderia já ser uma necrose. Era impossível estar viva. A medicina não entende, meu médico não consegue compreender. Então, em 2012, meu médico me deu a cura. Porque eu estava viva.
Que lá em São Paulo só me deram mais 2 anos de vida com a radiocirurgia. Era 2008, cheguei em 2010, 2012 vivo, médico. Você está curada, minha filha. Só que Deus já tinha me falado que não. Ele é o Deus do antes. Nem tudo que te falam por ser bom e agradável de ouvir vem de Deus. Né? Então, Deus me deu o antes para que eu não me frustrasse. Porque era o que eu mais queria, era a cura. Então, quando ele me disse que eu estava curado, eu sabia que não. Em 2015, 7 anos completos após a radiocirurgia, o câncer acordou. Isso foi um susto para o meu médico. E Deus permitiu, mas mostrou quem está no controle. O câncer dormiu de novo. Não precisou de fazer nada. Nada, nada. Não tem nada para fazer também. Deus acorda ele, faz ele dormir. Ele domina a morte aqui dentro. Ele é o Deus da vida, Deus da morte. Ele é Deus. Se ele escolher a morte no lugar da vida, porque essa é melhor. Porque Deus escolhe o melhor para nós. Então eu fui até 2015, o câncer acordou. Aí eu entendi, opa, tenho que parar mesmo. Deus queria 100% do meu tempo para ele, para almas, ministério. Só que assim que em 2014, que eu falei com o Alisson que eu ia parar, o Alisson, pode parar que eu assumo. 3 meses depois, a multinacional que ele trabalhava, fechou na nossa região. E ele ficou desempregado. Aí um amigo dele, antigo dessa empresa, ligou para ele, e os dois conversando, ele apresentou uma nova linha de cosmético o ASO começou como autônomo do zero. Mas nós tínhamos reserva. Nós não éramos gastadores, ostentadores. Nós tínhamos reserva. Nós sempre preocupamos com reserva. Nós não ensinamos nossas filhas a crescer com marcas caras de roupa. Sempre foram ensinadas com equilíbrio. Nunca ostentamos. Então, graças a Deus por isso, porque o Deus do antes nos ensinou isso também. A ter o coração no reino dele. Quando foi 2015, ainda nós tínhamos reserva, embora o Brasil a crise atingiu todas as áreas, inclusive a área da beleza. Marido? Você pode perceber que a tua mulher não está indo tanto no salão mais. Lá em Minas é assim, afetou bruscamente. Nós temos que nos virar agora, fazer muita coisa sozinha. Glória a Deus pelas mulheres sábias, que são econômicas, num tempo de crise. E assim foi, queridos. Quando foi em 2017, Deus não nos deu sertão nenhum. Mas nos enviou para famílias. Famílias anônimas. Passando por grandes necessidades dentro da igreja. Grandes dificuldades. E começamos então a enviar para elas. A quem Deus nos direcionasse. Estavam muito felizes. Porque a melhor coisa é dar do que receber, amados? Muito melhor. Só que em 2017 o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E isso Deus estava tratando agora com o Ariston. Porque para o homem é muito mais difícil lidar com essa área. A mulher tem mais fé em relação a descansar em Deus. Agora o homem, ele vai muito bem quando tem dinheiro no bolso. Falando de crente. Mas quando o negócio começa a apertar, o homem começa a ficar nervoso, começa a ficar estressado. E a mulher tem que ajudar esse homem a levar ele a descansar em Deus. Não é porque não vai preocupar. Não, porque o homem responsável, o provedor da casa, ele preocupa sim. Mas ele tem que aprender a descansar em Deus. Porque é Deus que supre a necessidade. Então Deus estava ensinando o Alex que agora a segurança dele não estaria mais no dinheiro. Estaria totalmente nele. Porque nós temos que pregar o que vivemos e viver o que nós pregamos, queridos. Em 2017, já em 3 semanas, já em missão, o Alisson praticamente sem vender. Ainda nós doávamos 100% de tudo. O Alisson deu uma síndrome do pânico. E a síndrome do pânico do Alisson foi um mecanismo de Deus para curar ele. Porque quem teve síndrome do pânico ou lida com isso, sabe que tira o controle seu. Você não tem controle. Quem tem aí sabe o que é. Não tem controle. Acha que está morrendo, gente? O Alisson foi parar 4 vezes no hospital em Uberlândia. Achando que era infarto. Parecia que era infarto fulminante. Alguém se identifica? Amém. Mas Deus estava curando o Alisson. Está mostrando para o Alisson que não tem controle nem do ar que ele respira. Deus estava mostrando para o Alisson que quem controla a vida financeira é Ele. É Ele que supre. Então Deus nos permitiu de abençoadores sermos abençoados.
E começamos então a sermos abençoados também pelo nosso livro. Continuamos não cobrando, mas o Senhor tem nos sustentado, amados. Em Deus não há falta de nada. Nós temos vivido milagres na nossa casa. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é para motivá-los. Porque juntos vocês podem fazer muita coisa. Eu ainda espero em Deus que esse tempo, esse processo da nossa vida vai passar. E o Senhor vai nos prosperar financeiramente novamente. Porque o sertão está no meu coração. E eu estou tão longe de vocês. E vocês estão tão perto daqui. Vocês podem fazer muita coisa. Então amanhã eu creio que há um propósito de Deus estarmos também em Serra Talhada. Há um tempo para todas as coisas. E nós vamos conhecer algumas coisas amanhã. E meu coração está queimando por isso. Pode soltar, amor. Oi. Não, eu consigo mostrar daqui. Tem uma dificuldade de descer e subir. Missões em Pucallpa, Peru, projeto no Vale de Baca. Pode acender a luz, amados? A salvação não vem de obras. Obras não podem te salvar. Cuidado com isso. Paulo diz que ele poderia dar, aquele que quiser dar toda a fortuna que tem aos pobres, sem amor, não teria valor nenhum. Poderia queimar o meu corpo, sem amor, não tem valor nenhum. As nossas obras de justiça sem Cristo, sem o Espírito de Cristo em nós, são trapos de imundícia. Deus conhece a motivação do nosso coração. Salvação não vem por obras, é de graça, é dom de Deus. Mas nós somos feitura sua, criados para as boas obras. Ou seja, isso sai de nós. O Espírito de Cristo produz em nós obra. Não é sobre nós, não trata sobre nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com seus próprios deleites. O fator de ajudar o próximo, seja ele quem for, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com a palavra, seja com afeto, seja com uma assistência, seja como for, está intrínseco, atrelado à vida eterna, querido. Mas não é produzir obras com legalismo, tentando agradar a Deus para que você ganhe a salvação. Não é para fazer as coisas, não é fazer caridade para que você reencarne numa próxima vida. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém volta mais. Não é fazer caridade para que você evite o purgatório. Nós vamos ser julgados. As nossas obras serão reveladas pelo fogo naquele dia. Paulo fala que há dois tipos de crentes que constroem sobre o fundamento. Um é pró-Jesus, mas sobre o fundamento é salvo. Mas sobre o fundamento ele constrói com palha, feno e madeira. Tudo que é destrutível, terreno, e vai ficar. Tudo que você faz para você mesmo. A palavra diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Há um propósito para o bem financeiro, ou seja, o emprego que você tem, há um propósito por Deus ter colocado isso na tua mão, querido. Há um propósito na prosperidade financeira, como já disse aqui. Mas o que mais nós temos visto é aquilo que Paulo viveu lá na igreja. Que os pobres da Macedônia ajudavam os mais pobres da Judeia. E é o que nós temos visto hoje. São os pobres, desprovidos de riqueza financeira, que têm ajudado a obra de Deus. Há aquele que é salvo, mas com o Espírito de Cristo.
que entendeu o evangelho da cruz, que entendeu o que Cristo fez na cruz. A mente já foi transformada. Então ele constrói sobre o fundamento com ouro, com prata e pedras preciosas. O que é isso? São materiais que, quando queimados no fogo, têm mais valor. São materiais incorruptíveis. Deus está falando de coisas eternas, de redenção. É ter o tesouro no céu e não na terra. Quando vier o dia, quando o fogo queimar, vai revelar a obra de cada um. Pode ter construído sobre Jesus, você pode ser pró-Jesus. Mas o humanismo vai fazer com que você entre no céu, como Paulo vai explicar, salvo, fugindo como de um incêndio, sem nada. Queridos, quem acha que o evangelho é só para ir para o céu, não entendeu o evangelho. O evangelho não é para ir para o céu. Nosso destino é o céu. Nosso destino é um lugar. O céu, nós estamos voltando para ele. Lá é a nossa casa. O evangelho não é para ir para o céu, querido. Nosso destino é Cristo. É uma pessoa. O nosso destino é Cristo. O Espírito dele foi derramado sobre nós. E partilhou em nós, aqueles que têm o Espírito de Cristo, a mesma natureza e identidade dele. Para ser Cristo. Muitos vão chegar no céu com a roupa como se fosse do incêndio. Imagina isso, a casa pegando fogo. Você acorda no meio da noite. É isso que Paulo está falando. O fogo vai queimar a palha, o feno e a madeira. Tudo que você usou, tudo que você viveu, só preocupou com você. Querido, não tem problema você usufruir daquilo que Deus te deu. Não tem problema você fazer uma boa viagem com a sua família, se você tem condições. Não tem problema, amados. Mas cuidado. Como diz Dwight Lyman Moody, é muito mais fácil lidar com as aflições do que com a prosperidade. Porque na prosperidade muitos se esquecem de Deus. Muitos se esquecem de Deus. Aquele que vê seu irmão passando por necessidade, lá em 1 João também vai dizer isso, e não ajuda, o amor de Deus não está nele. O nosso destino é Cristo. Você pode chegar no céu, querido. Mas é muito triste chegar com as mãos vazias. Depois de tudo que Cristo fez por nós naquela cruz. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Esse é o evangelho, querido. O que é o reino de Deus? É o reinado dele sobre nós. Esse reino é invisível. Ele está em nós. O mundo não pode vê-lo. O mundo não lê Bíblia. O mundo lê você. Nós temos que ser luzeiro nessa terra, testificar aquilo que Cristo é em nós e fazer aquilo que é para ser feito. Nós, como igreja, estamos nos omitindo. Nós somos uma nação que mais cresce em número de evangélicos. Isso me entristece, queridos. Me entristece. Porque o reflexo que uma nação que mais cresce em número de evangélicos traz para nós é um reflexo vergonhoso. De uma nação que mais se mata por direito. Mata-se mais aqui do que na guerra da Síria e do Iraque. Uma nação que não abre mão dos seus direitos. Não compartilha o que tem. Iniquidade é isso, querido. Quando Jesus fala que quando chegasse o fim, a iniquidade ia aumentar. E o amor de quase todos ia esfriar. Iniquidade não é o homem se tornar pior do que ele já é, não, porque isso é impiedade. Jesus está falando para os crentes. Iniquidade é o contrário de equidade. A justiça de Deus é partilhar direitos com quem não tem direito algum. Não é igualar todo mundo na pobreza. Não é isso também não. Mas é aquele que tem ajudar o mais pobre. Porque Deus fez o pobre e o rico. No Antigo Testamento nós vamos entender isso pelo jubileu. Deus fez o pobre para que o rico não se torne rico demais. Essa é a justiça de Deus. E Deus fez o rico para que o pobre não chegue na miséria.
Está tudo invertido. Porque esse evangelho hedonista, da busca da satisfação pessoal, tirou o evangelho de Cristo. Então o número de evangelhos que crescem me assusta, porque é um evangelho de expectativa que não converteu a maioria deles. É uma multidão de crentes indo para o inferno achando que está salvo. Ou vão chegar no céu com mãos vazias. Por causa desse maligno evangelho humanista, que o homem está no centro. A pregação é para o homem, a música é para o homem. E vocês estão de parabéns. Desde ontem eu estou vendo só louvor que adora a Deus aqui. Nós temos sofrido, eu e Aros, o louvor das igrejas. Tão humanistas, tão antropocêntricos que são. Tudo para o homem. O relógio está marcando 1 minuto para sua vitória. Sua vitória vai chegar. Que Deus vai te honrar. E aquela coisa toda. Né, que satisfaz o ventre do homem. Paulo fala que há um Deus dentro de nós. É o Deus do ventre. Ele tem fome. Fome das coisas do homem. Por isso que o evangelho do anticristo faz tanto sucesso. E o diabo enche a igreja pró-Jesus. Com o nome de Jesus não tem problema. A multidão seguia Jesus. Mas quando Jesus falou que quem não comer da minha carne, tomar do meu sangue, entendeu o que significa isso aqui, querido? É partilhar do mesmo sacrifício. É ter Cristo em nós, tomar do sangue e comer da carne. É ter Cristo em nós. Qual parte do evangelho que você não entendeu ainda o que é a ceia? A identidade, a essência da ceia. Qual parte de Cristo que você não comeu, querido? Não tem como eu nascer de novo e não ter comido da carne dele e do sangue dele. Não sobra nada. Cristo está em nós. Esse é o propósito. Ele se entregou naquela ceia, se deu por oferta. Equidade é isso, querido. É entender o propósito de ser ovelha. É se entregar na última hora, agora, na ceia. Ele se entrega por nós. Reparte o seu corpo. Reparte o seu corpo. Não sobra nada. É Ele em nós. É Ele em nós. A iniquidade é quando eu não penso no outro. É quando eu preocupo somente comigo mesmo. Por isso que o amor de quase todos vai esfriar. Porque eu não vou ver mais a dor do outro. Eu não vou ter misericórdia do outro. Eu não vou olhar mais se o outro está sofrendo. E às vezes o outro é o meu cônjuge, está na minha cama. Às vezes o outro, o próximo, é aquele adolescente que está no quarto de porta fechada. Cuidado, querido. Um doutor da lei, um advogado, quis testar Jesus, provar Jesus. Mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, mas você é advogado? De lei você entende. O que a lei diz? A lei diz que eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, de toda a minha alma, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus fala com ele assim, então tá certo. É isso mesmo. Faça isso. Não vai herdar não, você vai viver a vida eterna. Faça isso e viverás a vida eterna. Não é para herdar, é para viver. A eternidade já começou, querido. O tempo é eterno de Deus. Eu aprendi a viver com a não cura como curada, porque eu entendi o que é eternidade e ela já começou. Somos eternos em Deus. Aquele que está em Cristo nunca morrerá. Viverá eternamente. Então faça isso e viverá. Só que alguma coisa aconteceu ali, querido. Como eu disse, os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Não tem como ficar diante de Jesus sem nos ver. Porque na sua luz nós somos iluminados. Na sua verdade veremos a nossa verdade. Quanto mais próximo de Jesus, mais nós vamos ver a miséria, a nossa miséria e aquilo que temos que ser curados e tratados. Então precisamos nos aproximar mais de Jesus. Ser mais parecidos com Ele. Para que sejamos curados. Alguma coisa aconteceu ali. E aquele doutor da lei perguntou para ele. Quem é o meu próximo? Porque assim como o judeu religioso também faz assim, escolhe quem é o próximo.
quer que o próximo seja o parente que ele gosta. A família. Ou um amigo muito íntimo. Então, se eu fizer por eles, garantir o céu. E Jesus solta uma bomba. É uma bomba. A parábola do bom samaritano é uma bomba. Jesus coloca um meio morto na descida de Jerusalém para Jericó. Um lugar perigosíssimo de salteadores. Onde quem subia para o templo tinha que descer depois, e é um lugar perigoso. Então ali Jesus colocou um meio morto. Quase nu. Sem identificação. Não tinha como saber se ele era do PT, se era da direita, se era hétero, se era homo, se era pobre, se era rico. Entende bem o que Jesus está fazendo, querido. Não tinha como saber se ele era judeu, se era samaritano. Não tinha como saber. E samaritano era um povo considerado sujo, que mesclou com cananeus e era odiado pelos judeus. Escória. Jesus coloca então agora um sacerdote descendo o culto. Já cultuou a Deus. Já deu sua oferta, já cantou, já levantou a mão, já orou. Fez o culto lá. Era um domingo à noite. Desceu o sacerdote. Olhou para o meio morto. Passou de longe, não tenho nada com isso. Já dei meu culto a Deus. Agora coloca o levita. Viu o sacerdote fazendo, vai fazer igual. Passou também de longe. Isso não diz respeito a mim. Talvez se naquela época tivesse celular, daria até para parar, tirar uma fotinha, né? Botar no Instagram, ajudar, dar uma cesta básica, não é mesmo? Mas como não tinha nem como mostrar o que estava fazendo, então ninguém vai ver. Passou direto. Jesus coloca agora o samaritano descendo de Jerusalém. Talvez ele tivesse um emprego subhumano lá, mas do culto ele não estava vindo, não. Talvez algum trabalho subhumano. Aquele samaritano passa por aquele meio morto. E para ele não interessava saber quem era. Era gente. Era o próximo dele. Quem é o seu próximo? É qualquer um que precisar de você, querido. Então aquele samaritano desceu do seu animal. Ali ele começa a perder tempo, parar seu dia, seu compromisso, abrir mão, perder dinheiro. Mas ele tira 2 elementos da sua bolsa: azeite e vinho. Tinha muitas propriedades, benefícios, o azeite e vinho, mas eram 2 elementos de culto. Provavelmente aquele samaritano estava indo cultuar em Samaria. E ele resolve então fazer um culto a Deus ali. Fora das 4 paredes. Quando ninguém está vendo. Ele usa o azeite, o vinho, a princípio ali para amenizar a dor daquele homem que devia estar sofrendo, machucado, ferido. Ele pega esse homem, coloca no seu animal, vai a pé, puxa aquele homem no animal até uma hospedaria, entrega para a hospedaria, paga para 2 dias, porque ele vai voltar. Não é só dar a cesta básica e virar as costas. É continuar a obra que está fazendo. Ele vai voltar. Esse é o cuidado. Jesus vai e olha para o doutor da lei. Quem foi o próximo dele? Ele nem consegue falar que é o samaritano. Aquele que agiu com misericórdia. A pergunta mudou. O doutor perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus termina a história perguntando: você é próximo de quem? Você é próximo de quem, meu irmão? É qualquer um. É qualquer um que Deus colocar na tua vida. A começar da sua casa, na sua família. Tem pessoas que
ganha o mundo, mas é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Começa pela sua casa, querido. Vai lá e vê o que a adolescente está fazendo dentro daquele quarto. A adolescente não pode ficar dentro de quarto com porta trancada, de jeito nenhum. Põe limite no computador, põe limite no celular. Nós estamos perdendo adolescentes dentro de quarto. Tira a chave da porta. Adolescente, criança não tem que ter prioridade, privacidade, amado. Mas com respeito, bata na porta, não abra, espera. Mas não deixe chave na porta. Em casa é proibido chave na porta. A Sara tem 19 anos já. A porta fica aberta. Ela não tem nada que esconder de nós. Da Luana foi a mesma forma até casar. Nós vigiamos nossas filhas de perto. Nunca fechamos nossos olhos. E esse livro eu trato muito sobre isso. Criação de filhos. Adolescentes. E se o filho aborrecer porque você tirou a chave da porta, pai, mãe, tira a porta. Tira a porta. Mas volta a autoridade para a tua casa. Uma vez escutei um psicólogo falando, e quando ele era criança, ele tinha 8 anos de idade. Ele falou com a mãe dele assim, nordestino. Não sei se era sertanejo, né? Ah, não, todo nordestino, não, todo sertanejo é nordestino. Eu não sei se ele era sertanejo, não sei. Mas nordestino. Tinha 8 anos de idade. Mãe, eu vou pular carnaval. A mãe, vai não. Vou sim, mãe. Vai não. Vou, mamãe. O vovô me deu até o abadá. Nem sei o que é abadá, gente. Vocês devem saber, né? Abadá, o que é? É roupa? Ah, achei que era ingresso para entrar em algum lugar. É roupa? Ah, tá. É aquele trio elétrico que vai com roupa, né? Ah. Entendi. Vovô me deu até o abadá. Tem hora que vou e vou atrapalhar a educação dos filhos, né, gente? Misericórdia, tem que vigiar. Senhor. Hoje eu entendo minha mãe. Vai não, filho. Eu vou, mamãe. Não vai. Então, quando tiver 18 anos, eu vou. Se você estiver morando aqui na minha casa, você não vai. Mamãe, mas assim eu não vou te amar. Quem disse que eu quero seu amor, meu filho? Eu quero o seu respeito. Nós estamos com uma geração que não sabe amar, porque os pais estão preocupados em dar esse amor. Não, ensina o teu filho a te respeitar. Não preocupa se ele vai te amar, não. Nós viemos de uma geração, muitas vezes, de pai firme, mãe firme, que diziam não para nós. Depois a vida não nos frustrou, porque estávamos competentes para entender que a vida não nos deve nada. E que a vida diz não. Só que essa geração, os pais estão poupando. Porque muitos também vieram de pais muito repressores, que reprimiu. Educou de uma forma terrível também. A gente lida com filhos de pais que foram muito reprimidos. Que não foram disciplinados em amor, mas foram espancados. Mas eles não têm raiva do pai e da mãe, porque eles aprenderam a amar esses pais também. Porque aprenderam o respeito. Mas, de uma geração reprimida, tornou-se uma geração permissiva, de pais permissivos. É como diz um jargão, né? Dá banho na criança, mas joga sua água suja fora. Aproveita a criança. Então, daquilo que você viveu lá na sua geração, se alguma coisa que seus pais erraram, aproveita o que eles acertaram. Mas essa geração de pais de hoje jogou fora a água e a criança. Não aproveitou nada. E Provérbio vai dizer, não retirais os limites que os antigos colocaram. E foi isso que nós fizemos. Isso. Estamos lidando com uma geração que perdeu limites. Não respeita mais ninguém. Porque os pais se preocuparam em fazer-se amados. Não dizendo não. Poupando o filho da dor e do sofrimento. Queridos, não façam isso. Dor é para ser sofrida. Dor é para ser sentida. Nós não podemos proteger os nossos filhos. Nem Deus nos protege.
Deus nos dá segurança para sofrer seguros. Olha como nosso Deus é Pai. Ele nos ensina a lidar com as tempestades, com as tribulações, com os desertos. Ele não nos protege, Ele nos dá segurança. Ele nos permite viver os processos de dor e sofrimento, porque fazem parte da vida. É a dor que vai forjar Cristo em nós. É o sofrimento que vai forjar o nosso caráter em Cristo. As perdas, os nãos, as tragédias. Deus aproveita tudo, não desperdiça nada. Não queira proteger o seu filho. Você vai criar um monstro. Um adolescente incompetente para sofrer. Nós estamos lidando com milhares de jovens e adolescentes de escolas, filhos de evangélicos, não evangélicos. Nós estamos lidando com efeito colateral, a causa está em casa. Porque eu volto na escola para aconselhamento. Volto para ouvir um por um. 99% é relacionamento péssimo com o pai ou com mãe ou com os dois. Pais que nem imaginam que os filhos estão vivendo. Tentativas de suicídio frustradas. Todos automutilados, cortados. E o pai não percebe que num calor desse, o filho está usando blusa de manga comprida. Não para para perguntar, filho, tira essa blusa, olha o calor. Não importa, tanto faz. Não tem tempo. Mas tem que dar alguma coisa para ele, para suprir, né, a falta. Tem que dar um presente, tem que fazer alguma coisa. Não, filho quer você, pai. Filho quer você, mãe. Eu tenho que trabalhar muito para dar futuro para meus filhos. Não, seus filhos querem você agora. É agora. Está muito fácil para resolver isso, queridos. Está muito fácil para salvar essa geração. O afeto. Quebra esse ciclo de desafeto. Meu pai nunca falou que me ama. Conta isso para o seu filho. Nunca recebeu um abraço da minha mãe. Conta isso para o seu filho. Mas quebra esse ciclo de desafeto. Falar que ama traz cura. Filho, eu amo você. Tenta, exercita isso. Vai trazer cura para ele, pai. Vai trazer cura para ele, mãe. Essa rebeldia dos nossos filhos, muitas vezes, é um grito de socorro. É um grito de socorro, dói. Dói viver, dói ver, sentir a dor deles. Meninas com 13 anos já tiveram aborto. A mãe nunca vai saber. Meninas com 8 anos foram estupradas. Tenta contar para a mãe, mas a mãe não acredita. É isso que a geração está sofrendo. Uma geração incompetente para lidar com dor. Aí no primeiro problema, terminou o namoro, vai lá e se corta todo. Quando a gente terminava o namoro, né, amor? O que a gente ia fazer quando era adolescente? Ia ouvir uma música, chorar, né? E partiu para outra. Agora não, eles estão se cortando, tentando matar, tentando tirar a vida. Aí o pai diz não, fala que não vai dar, não vai fazer. O não é ótimo, viu, irmãos? Deus me ensinou com o não. Por 3 vezes disse não para mim, em relação à doença. O não de Deus me curou. Porque o não de Deus é sim. O não dos pais é sim. Eles só vão entender depois. Pode fazer bico, marchar. A Luana marchava quando era criança. Marchava, fazia bico. Com 12 anos, nós fizemos um documento lá em casa, eu e Ariston, falando para ela tudo que ela não podia fazer e se fizesse a disciplina que ia ganhar. E ela assinou embaixo. Concorda com tudo isso, Luana? Concordo, mãe. Então assina aí embaixo. Isso é um documento. Que isso vai se cumprir. Porque ela baixava, batia a porta do quarto. Basta que eu tirei a porta do quarto. Nunca mais. Ela sabia que para cada erro, uma disciplina. Assim como o nosso Deus faz conosco. Nosso Deus nos açoita, castiga, disciplina o filho que ama. Com bastardos ele não precisa fazer isso. Mas com filhos ele faz. Somos filhos do seu amor. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. É um pai que tem compromisso. É um pai que cuida dos seus filhos. Mas é um pai que não vai nos proteger. Mas vai nos ensinar na dor. Vai nos ensinar a andar sobre as águas quando o barco não dá mais conta. Mas vai nos ensinar que ele é a âncora do nosso barco. Assim como Jesus é a esperança da nossa vida. Assim como o barco está seguro com a âncora em meio à tempestade,
Nós estamos seguros em Cristo, porque Ele é a âncora da nossa alma. Eu quero encerrar com uma experiência lá do começo. Assim, quando Deus ia tirar o seu povo da opressão de Faraó. Depois das 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos. Naquele dia foi celebrada a Páscoa. O Pachá. O anjo da morte ia passar sobre as casas. E aonde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia entrar. Ali há uma revelação, queridos, para nós. Nosso Deus é Deus de família, desde o começo. Desde o começo, antes da fundação. Ele planejou ser pai de muitos filhos. Uma família de muitos irmãos. Jesus foi o unigênito filho que se tornou primogênito dessa família. O primeiro de muitos. Porque ele se deu por nós para dar ao seu pai uma família de muitos filhos. A cruz não é para te dar coisas. A cruz é para te reconciliar com seu pai. A cruz é para que você conheça quem Deus é. Deus quer se revelar a você. Ele não quer ser seu Deus do poder, da cura, do milagre, da prosperidade. Ele quer ser seu pai. Seu pai. E ele é pai. Nós estamos com uma orfandade enorme de filhos com pais vivos. E ele é pai dos órfãos. Ele diz que ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esquecer dele, ele não se esquece. Ele é pai. Ele cuida. Por isso que eu me sinto tão curada, plena, nas mãos dele. As famílias tiveram que se reunir. Cada uma com um cordeiro. Famílias pequenas, que o cordeiro seria muito, se juntavam com uma família, com outra família, para que o cordeiro estivesse à mesa. O cordeiro estava à mesa. E o sangue dele nos umbrais da porta. Há revelação na mesa. Há um propósito na mesa. Família, volte para a mesa. Volte para a mesa, literalmente, para a mesa. Tira as toalhas de mesa cheias de anticristo. Tira as xícaras cheias de anticristo dos seus armários, põe na mesa. Senta com seus filhos na mesa. Há um propósito de Deus na mesa. A mesa é para ser servido. A mesa é para você se servir nela. A mesa é para você ser oferta nela. Assim como Cristo na ceia se ofertou por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que se deu por nós. Ele tem que estar à mesa. Enquanto o Cordeiro está na mesa, lá fora o anjo da morte passa. Mas dentro de uma casa que tem um Cordeiro, é ele que governa. O anjo da morte está passando, há um extermínio acontecendo, como aconteceu na época de Suzã, com Esther e o povo judeu. Há um extermínio acontecendo. O diabo não está perdendo tempo, porque lhe resta pouco tempo. Mas aonde está o Cordeiro e o sangue nos umbrais das portas? Esse anjo não entra. Esse extermínio não entra. A família está sendo preservada onde o Cordeiro está. Volta para a mesa. Deus não mandou todos os judeus fazer um grande culto, uma grande conferência, um grande avivamento naquela noite, não. Cada um foi para a sua casa. Havia cura na mesa. Havia revelação na mesa. Havia propósito na mesa. Põe os filhos na mesa. Tira do celular, tira do computador, tira da televisão. Nem que seja uma refeição por dia. Põe na mesa, mãe. Nem que seja só você e ele. Mas põe na mesa. Há uma pesquisa científica nos Estados Unidos. 80% dos presos por peculiaridade absurda, foram crianças e adolescentes que nunca sentaram à mesa com os pais. Nunca. Depois foram fazer a pesquisa quando crianças e adolescentes que cresceram à mesa. O índice de droga, de vício e crime, quase zero. Baixíssimo. Pais que perderam tempo com seus filhos. Que preocuparam com as feridas dos seus filhos. Que olharam nos olhos dos seus filhos. À mesa. Deuteronômio 6. Ensina o teu filho na mesa, no caminho, ao levantar e ao deitar. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Ele vai pedir conta deles.
É herança do Senhor, amados. Volte para a mesa. Uma família forte vai produzir uma igreja forte. Uma família fraca produz igreja fraca. Uma família fraca, igreja fraca, escola fraca, política fraca. Uma nação fraca. É isso que nós temos tido. A nação que mais cresce no número de evangélicos. Nós somos o campeão. A nação campeã em ansiedade do mundo. Que evangelho é esse, queridos? O evangelho da expectativa, que amanhã seu milagre vai vir, amanhã seu dinheiro vai chegar, seu carro, sua casa, sua cura. Evangelho de expectativa. Nós não temos o amanhã. Vença o mal de hoje. O amanhã, se vier, dará conta do seu mal. Não precisa se preocupar com o mal de amanhã, não. Ele vai vir. Vença o mal de hoje. Só temos hoje. O câncer me ensinou a viver um dia de cada vez. Foi um presente de Deus isso, uma dádiva. Aprender isso. Um dia por vez. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Deus está nos tornando filhos especialistas em dias maus. Ele faz isso com seus filhos. Deus está fazendo filhos inteiros, plenos. Porque Cristo são assim, inteiros, plenos, seguros, contentes. Sabe lidar com tudo. Não tem curiosidade com nada. O Senhor é meu pastor e nada me falta, não falta mesmo. Não falta tristeza, não falta alegria, não falta doença, não falta saúde, não falta nada. Deus não vai deixar você ficar curioso com nada, querido. Pode ficar tranquilo. Até que você chegue a dizer como Paulo, eu aprendi a ser contente em tudo. Sei ter abundância, sei passar por necessidade. De todas as maneiras eu fui instruído. De todas as formas, meu pai me instruiu. A ter fome, a ter fartura, a ter abundância, a ter escassez. E eu aprendi, sabe o quê? Apóstolo Paulo falando. Que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Deus está fazendo de você um filho inteiro. Um filho seguro. Um filho pleno. Um especialista em dias maus. Davi foi treinado para ser especialista em dia mau. E começou lá com um urso. O urso queria atacar as ovelhas do pai, ele não deixou. O Espírito de Deus entrou nele com a força incrível. Mas você acha que ele chegou inteiro em casa? De jeito nenhum, Deus não ia proteger ele não. Com certeza chegou rasgado, ferido, sangrando. Mas entendendo que Deus deu a vitória para ele. Ele venceu. Aí depois Deus vai treinar ele com um leão. Senhor, mas esse leão é de Daniel. Ele podia ter falado isso antes dela. Esse leão para a cova. Esse urso é de Eliseu. Não tem nada a ver comigo não, querido. Deus vai nos treinar com tudo. Ele venceu o leão também. Com certeza chegou rasgado, ferido. Mas mais uma vez sabendo que é Deus que vence por ele. Até que veio o gigante. Aí estava tranquilo. Pegou 5 pedrinhas lá no coisa, colocou no estilingue dele. Matou o gigante. Tranquilo. Especialista em dias maus. É assim, a luta de ontem que você achou que não ia vencer, venceu. A próxima, você vai dar conta, saber que é Deus que venceu por você. Mas viva a tua vida, querido, com esse Espírito de Cristo. Você é próximo de quem? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por este momento. Que as palavras, ó Deus, que o Senhor falou conosco nessa manhã, não venham ser só palavras. Que esse evangelho não venha só arranhar a mente, mas que venha transformar a nossa consciência. Cura o teu povo nesta manhã, Senhor. Cura o teu povo, a tua igreja neste lugar. Nós adoramos o Senhor por tudo que és, por tudo que faz. Em nome de Jesus. Amém.